Olá, o programa Argumento está ouvindo os senadores para fazer um balanço sobre o processo das eleições de 2014. O que os senadores estão achando de como foi executado o primeiro turno, seus resultados, quais as expectativas para os debates agora nesse segundo turno. Nessa edição, nós conversamos com o senador Eduardo Suplicy. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Já está feita a minha pergunta para o senhor. O senhor pode fazer uma análise para nós desse... Primeiro, meus cumprimentos ao programa Argumento e a você, Tânia Horman, pela maneira como tem conduzido este programa. Avalio que, primeiro, é de se ressaltar, esta é a 7ª eleição direta para a presidência da República, eleições livres e diretas depois da campanha de 1983 e 84, das diretas já. Elas só aconteceram depois de 89, mas tivemos 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010 e agora 2014. E tão bom é para nós brasileiros podermos escolher, inclusive com o instrumento de 2 turnos. Eu sou muito favorável, batalhei muito para que isto ocorresse, porque permite muito maior legitimidade àquela pessoa que vai ser escolhida para ser a nossa presidenta. Então, eu quero saudar o resultado positivo que a presidenta Dilma Rousseff conseguiu obter à frente dos competidores pelos quais eu tenho o maior respeito, Aécio Neves e Marina Silva, de quem sou colega de Aécio Neves hoje, tenho uma relação muito construtiva com ele, ainda há pouco o encontrei aqui no plenário. E Marina Silva, da qual eu fui líder, depois ela foi minha líder, e nós tivemos uma relação de profunda cooperação e até de amizade. Mas ela sabe que nesta campanha eu me empenhei para que a presidenta Dilma Rousseff fosse eleita e ela foi vencedora no primeiro turno, mas tem uma disputa muito difícil agora neste segundo turno e eu acredito que ela tem todas as condições para vencer porque nestes 4 anos ela conseguiu fazer com que houvesse um avanço muito positivo na diminuição da pobreza extrema, diminuição das desigualdades no Brasil e nós tivemos um governo extremamente sério, inclusive com as medidas tomadas pela Controladoria Geral da República e pela Polícia Federal com respeito aos chamados malfeitos. Ela também tem sido muito rigorosa para a apuração de problemas sérios que por vezes acontecem numa administração tão grande. Mas eu acho que ela merece ser levada novamente à presidência da República. Vamos falar um pouquinho mais desse primeiro turno. Aumentou o número de partidos aqui no Congresso Nacional, de pequenos partidos, parece, salvo engano, são mais três pequenos partidos que fazem parte agora da composição, a partir de 2015, do Congresso Nacional. Isso... Como é que o senhor 28 agora. Como é que o senhor avalia? Tanto exagerado, não né? Acho que o ministro Dias Toffoli tem ressaltado que deveríamos ser mais rigorosos na possibilidade de um partido aqui existir no Congresso Nacional e já ter a possibilidade de ter candidatos à presidência com direito ao mínimo de tempo para realizar os debates e propaganda eleitoral e receber também o financiamento do poder público sem ter efetiva representatividade suficiente. Eu acho que será importante se nós pudermos aumentar as cláusulas de barreira para dificultar um pouco mais a existência de partidos com representação no Congresso, se não representarem efetivamente uma parcela muito significativa da população. A ausência de eleitores às urnas chegou
próximo a 28%, né, em torno de 28%. De alguma forma, a sociedade está, de alguma forma, se manifestando contra o voto obrigatório ao se ausentar num número tão grande. Esse número foi uma surpresa para o senhor, senador? Eu acho que foi. Eu acho que é importante ressaltar que, na verdade, o voto obrigatório no Brasil é relativo, porque a pessoa pode comparecer à urna e simplesmente deixar de votar, e é o chamado voto em branco. Então, esta obrigatoriedade é relativa. Mas eu acho que a obrigatoriedade do voto tem um sentido didático que, por algum tempo, ele funciona, mas acredito que, em algum momento, o Congresso Nacional vai decidir pelo voto simplesmente voluntário, ou seja, não mais tornando-o obrigatório. Quando é que vai ocorrer isso? Acho que precisamos refletir bastante. Mas essa ausência do eleitor a comparecer nas eleições, a ausência do eleitor já é uma sinalização? O senhor vê como uma sinalização da sociedade nesse sentido? É uma sinalização de falta de um interesse maior por parte de um número considerável, mais de um quarto da população. Eu estaria esperando que houvesse um maior entusiasmo para que mais e mais pessoas estivessem sempre participando da eleição de nós, representantes do povo e dos governantes. Com relação ao segundo turno, qual a expectativa do senhor para esses debates e o que o senhor aconselharia ao eleitor estar atento antes de tomar uma decisão nesse segundo turno? Bem, os debates no segundo turno permitem que haja igualdade de condições entre os dois candidatos. Os meios de comunicação, as principais emissoras de televisão, já convidaram os dois candidatos e já se programaram para ter debates onde haverá apenas dois competidores com igual tempo de exposição e com perguntas tanto dos jornalistas ou internautas, mais as perguntas que um poderá fazer ao outro. A minha expectativa é que ambos os candidatos, a presidenta Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves, tenham uma atitude muito construtiva e que dediquem este espaço, sobretudo, para exporem as suas proposições. Eu sempre, nas minhas campanhas e nesta última, infelizmente não fui eleito, mas eu utilizei os meus 2 minutos e um segundo e as 4 mensagens de propaganda ao longo do dia, só por 3 vezes por semana, segundas e quartas e sextas, 15 segundos, 4 vezes no dia, sobretudo para apresentar as características de meu comportamento e as principais ideias e proposições que eu tenho defendido e que eu continuarei a defender, inclusive em qualquer circunstância, porque agora ainda tenho até 31 de janeiro o meu período como senador e por 3 mandatos. Mas a partir de 1º de fevereiro eu estarei realizando outras atividades, ainda não as escolhi propriamente, mas eu tenho a certeza que continuarei com o mesmo entusiasmo, batalhando pelas ideias sobre como construir um Brasil justo, civilizado, onde possa a atitude das pessoas, não apenas o interesse próprio estar prevalecendo, mas claro que todos nós queremos progredir, queremos o progresso de nossos filhos e assim por diante, mas é preciso também que estejam prevalecendo na sociedade os valores da busca da justiça, da fraternidade, da solidariedade. Então, isso é o que me move e eu continuarei, seja como professor, como autor, como debatedor, como conferencista. Felizmente, eu tenho sido convidado por tantas universidades, faculdades e associações, sindicatos, entidades empresariais, as mais diversas, para estar realizando palestras, e eu vou continuar
a batalhar por ideias, proposições e também para estudar. Quero lhe informar, no dia 2, 3 de dezembro, eu vou à Índia, convidado como um proponente no Brasil e autor da lei já aprovada e sancionada pelo presidente para instituir a renda básica de cidadania. Pois bem, haverá uma experiência tão interessante realizada em 20 vilas rurais do estado de Madhya Pradesh, na Índia, por 2 anos. Nessas 20 vilas rurais, em 8 delas, semelhantes às outras 12, 6 mil pessoas nessas 8 vilas, todos os seus habitantes receberam uma renda básica da ordem de 300 rúpias mensais, os menores até 14 anos metade desse valor, mas igual para todos, e em 6 mil outras pessoas, nas 12 outras vilas de natureza semelhante, não receberam. E então foi feito agora um estudo comparativo de todos os progressos socioeconômicos, de melhoria da nutrição, do grau de educação, de maior frequência à escola, de progresso educacional das crianças e jovens, da melhor grau de alimentação e todos os benefícios, todos os benefícios, o empreendedorismo, a maior liberdade que todas as pessoas sentiram de não mais estar vinculadas a quem era a pessoa que havia emprestado dinheiro e ficava dominando e assim por diante. Então, vai ser em dezembro a sua ida? Vai ser 2, 3 de dezembro, quem sabe fica alguns dias a mais na Índia. E isso vai ser em Delhi, mas eu estou com vontade de ir até este lugar e para depois trazer aqui, ainda serei senador. E se você quiser me entrevistar, já marcar uma entrevista. Vamos deixar agendado. Eu vou lhe falar dessas coisas. Vamos deixar agendado. Mas esse tipo de trabalho eu vou fazer com entusiasmo, sendo senador ou não. Graças a Deus, senador. Eu já agradeço o senhor por isso. Fechando o nosso programa, então, com essa agenda marcada para o início. Já fica marcada, tá bom? Foi um compromisso. Muito obrigada, senador. Estamos esperando o senhor aqui. Olha, peraí, continua aqui que eu vou encerrar o programa. Mas não posso dar um beijo ao vivo? Pode dar um beijo ao vivo. E nós aqui agradecemos a você também que nos acompanha nesse programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões e críticas para o número de telefone ou mesmo endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.